Oi pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Se você tá aqui nesse vídeo, é porque provavelmente você já assistiu a parte 1 deste vídeo. Então eu estou contando aqui pra vocês como foi minha trajetória. Eu estou aqui contando pra vocês como aconteceu minha trajetória profissional, minha mudança de carreira, né? Minha transição de carreira, como eu fiz essa transição de carreira. Então eu resolvi dividir em duas partes o vídeo para não ficar muito longo, porque falei demais, né? Acabou ficando um pouquinho longo. Então se você tá aqui é porque provavelmente você assistiu a parte 1. Se você não assistiu a parte 1, volta lá, assiste primeiro a parte 1 e depois vem para a parte 2 desse vídeo. E se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez e não me conhece ainda, prazer, o meu nome é Bianca Bressan. Neste canal eu falo sobre mentalidade, espiritualidade e liderança. Eu te ajudo a você se tornar um ser humano melhor, uma pessoa melhor, com uma mentalidade mais evoluída, assim como uma espiritualidade mais evoluída, né? Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, ativar as notificações, não se esqueça de curtir, comentar. Então é isso, vou continuar, vou colocar aqui para vocês a continuação então da parte 1 do meu relato sobre a minha transição de carreira. Foi onde eu comecei a me tornar autoconsciente de tudo que estava acontecendo comigo. Comecei a olhar mais para mim, olhar mais para minha vida, assumir a responsabilidade pelo que estava acontecendo comigo e tomar a decisão de mudar. O que eu pensei? Não, eu preciso mudar. Eu sou responsável por isso aqui. Então se eu fui responsável para chegar até aqui, eu também sou responsável pela mudança que vai acontecer daqui para frente. Então, foi onde eu resolvi tomar as rédeas da minha vida naquele momento e falei, não, eu vou mudar. Então, a primeira etapa, autoconhecimento. Eu descobri do que eu era capaz. Eu acessei o meu potencial através do meu autoconhecimento. Eu me conheci, eu lembrei quem eu era de verdade. Eu lembrei que eu era uma pessoa cheia de talentos, de qualidades, de pontos fortes, mas eu também tive que olhar para os meus pontos fracos, que dói também, gente, dói muito. Dói muito saber que você quer chegar em algum lugar e você ainda não tem condição daquilo, porque você ainda tem que evoluir muito. Então, o que eu fiz? Eu comecei a anotar. Eu anotei o meu estado atual, que é onde eu estava na época, isso há 5 anos atrás. E anotei onde eu queria estar daqui 5 anos, que é onde eu estou hoje, graças a Deus. Falo isso pra vocês com muita alegria, gente, porque é muito bom você conquistar um sonho, é muito bom você, enfim, ter o controle da sua vida, né? Lógico que o controle total da nossa vida ninguém tem, porque está nas mãos de Deus, mas se os seus planos estiverem alinhados aos planos de Deus, tudo vai acontecer perfeitamente. E foi isso que aconteceu comigo. Eu alinhei os meus planos aos planos que Deus tinha pra mim. Então eu coloquei quem eu era naquela época. Eu era uma Bianca totalmente insegura, uma Bianca que tinha medo de me posicionar, uma Bianca que ainda não tinha assumido o teu papel neste mundo, nesta sociedade, uma Bianca que não sabia nem me vestir. Eu não sabia me vestir, eu não sabia me posicionar, eu era totalmente insegura, eu era dominada pelo medo, eu gostava muito de segurança, eu tinha medo de assumir riscos. Então eu era uma pessoa totalmente travada, cheia de crenças, cheia de bloqueios. E eu anotei, né, no caderno tudo que eu era. E depois eu anotei nesse mesmo caderno tudo que eu queria ter ou ser. Então comecei a anotar, eu quero ser uma pessoa mais segura, eu quero ser uma pessoa que sabe se posicionar, eu quero trabalhar mais a minha liderança, eu quero saber falar, saber como falar, eu quero mudar minha vestimenta, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero melhorar minha comunicação, quero melhorar minha oratória, quero melhorar habilidades de persuasão, de negociação, e fui anotando tudo que eu precisava melhorar para chegar onde eu queria. Porque eu sabia muito bem, a partir daquele momento, eu já sabia muito bem o que eu queria pra minha vida, quem eu queria me tornar. Só que eu sabia também que para eu me tornar quem eu gostaria, eu teria que me esforçar muito, eu teria que me dedicar muito, eu teria que estudar muito e eu teria que me permitir muito, arriscar muito. Então, a primeira mudança que começou a acontecer ali foi no meu posicionamento. Eu comecei a me posicionar como eu deveria. Eu comecei a assumir a minha identidade, independente se as pessoas ao meu redor estavam reconhecendo isso em mim ou não.
Na época, gente, eu lembro que tinham pessoas que estranharam a minha mudança. Que olhavam pra mim e pensavam, nossa, a Bianca tá ficando louca, do dia pra noite ela resolveu mudar, e realmente foi o que aconteceu, eu resolvi mudar do dia pra noite, então eu mudei minha vestimenta. Eu comecei a me vestir de uma forma adequada, porque o meu objetivo era, eu preciso desenvolver pessoas, eu preciso dar palestras, treinamentos, e para isso eu preciso mudar a minha vestimenta, primeiro de tudo. Porque, gente, na época, eu vou falar pra vocês, eu usava calça jeans, tênis e uma camiseta. Andava assim, de camiseta, calça jeans e tênis. Nada contra, né? Não tô querendo dizer que quem usa é errado, nada disso, gente. Você tem que se vestir da maneira como você se acha confortável, né? É que para o que eu almejava no meu futuro, essa vestimenta estava inadequada. Não tem como eu dar uma mentoria para líderes, que é a minha função hoje eu sou mentora de líderes, não teria como eu dar uma mentoria para líderes de calça jeans desbotada, por sinal, tá, gente? Não era uma calça jeans armada, era uma calça jeans desbotada. Então não tinha como eu dar mentoria para um líder de calça jeans desbotada, com um tênis velho e uma camiseta, entendeu? Então eu comecei mudando minha vestimenta, comecei a me vestir de forma social. Então comecei a me vestir de uma forma mais social, mais elegante, de salto, comecei a usar salto. Mudei completamente minha vestimenta. Na época, gente, que eu mudei minha vestimenta, muita gente estranhou. E aí é o segundo ponto. Você não pode ligar para o que as pessoas vão falar de você. Porque se eu tivesse me importado, eu teria desistido lá mesmo. Porque eu ouvia coisas, não sei se é verdade, mas eram burburinhos que falavam, né? Mas eu ouvia coisas que eu não era obrigada a ouvir, entendeu? Não vou mencionar aqui pra vocês, não vou falar, não vou entrar muito a fundo nisso, mas as pessoas não entendiam por que eu estava indo trabalhar com aquelas vestimentas, tá? As pessoas começaram a deduzir coisas, né? E não, eu só queria mudar minha vestimenta porque eu sabia quem eu queria ser no meu futuro. E o meu futuro precisaria estar alinhado, né? A minha vestimenta precisava estar alinhada com quem eu gostaria de ser no futuro. Então, primeiro passo, mudei minha vestimenta, mudei o meu posicionamento, parei de ter medo, né, de falar as coisas, então eu comecei a ser mais assertiva, comecei a desenvolver mais a minha comunicação, comecei a falar o que tem que ser falado ali, porém com assertividade, né? E para isso você não precisa ser mal educada, você não precisa ser grossa, você não precisa de nada disso, você só precisa ser assertivo. Eu não mudei a minha personalidade, jamais. Porém, eu passei a ser mais assertiva, a me posicionar mais, a mostrar mais para as pessoas quem eu era, né? Comecei a me posicionar diante delas e mostrar para elas os meus talentos, comecei a mostrar minhas habilidades de comunicação, enfim, entre outras coisas que talvez eu não lembre aqui para falar para vocês, mas eu comecei a mostrar para as pessoas a minha mudança. Então, o terceiro ponto, comece a mostrar para as pessoas a sua mudança. Comece a mostrar para as pessoas quem você é. Sabe por quê? Eu percebi que durante anos dentro da empresa, o meu próprio líder não me conhecia. Ele não sabia quem eu era de verdade. Culpa dele? Jamais. Culpa minha. Eu não mostrava quem eu era. A primeira vez que eu postei um vídeo no Instagram, nos stories, um colega meu de trabalho me ligou, que ele tinha assistido o meu vídeo, me ligou. Se ele assistir esse vídeo que agora ele vai lembrar disso. Ele me ligou e falou: Bianca, eu não acredito que você fala super bem e você nunca mostrou isso pra gente. Eu não sabia que você tinha essas habilidades de falar tão bem diante de uma câmera. Eu tô aqui passado, nem parece você no vídeo. Por quê, gente? Durante anos trabalhando com esse meu colega, ele não conhecia esse meu lado, porque eu não mostrava os meus talentos, eu não mostrava minhas habilidades. E foi o que eu comecei a fazer, eu comecei a assumir a minha identidade, a tomar pra mim minhas qualidades, os meus talentos, os meus pontos fortes, e também passei a desenvolver os meus pontos fracos. Foi onde eu fui me aperfeiçoando, desenvolvendo o meu comportamento, e eu também tive que desenvolver aptidões técnicas para isso, né? Foi onde eu selecionei ali as 2 pós-graduações que eu precisava fazer, então eu precisava fazer uma pós-graduação, e fiz um MBA também, que eu precisava fazer. Tracei um plano de ação para que eu conseguisse cumprir, né? Para que eu conseguisse fazer, estudar e fazer essas especializações. Fiz vários cursos também, cursos de análise comportamental, fiz vários cursos na área de coaching, né? Então tenho quase todos os cursos, na verdade todos os cursos na área de coaching aí,
coaching pessoal, profissional, coaching executivo, coaching de carreira. Fui me aperfeiçoando, gente. Fui fazendo os cursos de liderança. Fiz as minhas pós-graduações, fiz minha pós-graduação em psicologia organizacional, fiz meu MBA em liderança, coaching e gestão de pessoas, fui me aperfeiçoando e tracei um plano de ação para fazer essa transição de carreira que durou 2 anos. Então, em 2 anos, eu consegui fazer a minha transição de carreira. Não, na verdade, a partir do momento que eu decidi fazer a transição de carreira até o momento que eu fiz, de fato, foi uns 3 anos e meio. Foi uns 3 anos e meio, mito, é verdade, gente, não foi 2 anos não, foram 3 anos e meio, desde o momento que eu decidi de fato, e aí eu comecei a me capacitar, me desenvolver ali. Quando eu senti que eu já estava preparada, que eu já estava ali, já tinha me desenvolvido o suficiente para sair da empresa, foi quando eu passei a buscar oportunidades fora de onde eu estava trabalhando. Então, não pense que se você quer mudar de carreira, se você quer fazer uma transição de carreira, não pense que vai ser do dia para a noite. Eu demorei 3 anos e meio e olha só, eu acredito que pode até chegar até uns 4 anos. É que eu, de tempo assim, gente, não sei exatamente falar para vocês, mas durou cerca de 3 a 4 anos para eu conseguir, de fato, fazer a minha transição de carreira e pedir demissão de onde eu estava trabalhando. Porque eu tive que me desenvolver nesse tempo. Só que aí, gente, nesse tempo aconteceu muita coisa. Eu fiquei doente. Então eu fiquei durante 2 anos, esses 2 anos que eu falei porque eu confundi. Durante 2 anos eu trabalhei com crise de ansiedade. Porque quando você já não se vê mais trabalhando com aquilo que você trabalha, você quer se livrar daquilo logo. E eu me sentia dentro de um aquário realmente. Porque eu via que eu tinha tanto potencial, eu via que eu tinha tantos talentos para utilizar e lá eu não podia utilizar esses talentos. A empresa era uma empresa muito burocrática, uma empresa totalmente engessada. Tô aqui falando a verdade pra vocês, tá? Mas era uma empresa totalmente engessada, uma empresa onde eu não conseguia, e não é nem por conta da liderança, nada disso, é a cultura da empresa mesmo, né? Meu líder sempre me apoiou, sempre tive apoio dos meus líderes, isso é muito bom, fez toda a diferença. Mas é a questão mesmo de cultura da empresa, então eu não conseguia, não tinha autonomia para fazer as coisas que eu tinha, né, que eu queria fazer, os projetos que eu tinha em mente. Então eu não tinha, eu me sentia presa realmente dentro de um aquário. E aí foi onde eu comecei a me capacitar, me desenvolver, tudo mais. Só que aí já não aguentava mais aquela situação, comecei a ter crise de ansiedade. Nesse meio tempo perdi meu pai faleceu, essas crises de ansiedade evoluíram para crises de pânico, evoluíram para crises nervosas, onde eu perdi o controle do meu sistema nervoso. E aí, enfim, eu perdi o controle de todos os meus nervos e tinha que ir pro hospital. Isso aqui vai ficar para um outro vídeo, tá, gente? Porque aí é uma outra história que eu vou contar aqui pra vocês também, que é um testemunho da minha cura, de como eu fui curada de tudo isso. Foi lindo, maravilhoso. Mas, num outro vídeo, eu conto pra vocês. Enfim, gente, eu precisei de todo um processo, de todo um tempo pra me desenvolver. E o que mais me atrapalhou nesse período? O que mais me atrapalhou? Eu não respeitar o processo. Então, se eu tô falando pra você que quer fazer uma transição de carreira, que quer fazer aí, quer mudar de vida, quer, enfim, dar uma virada na tua vida profissional, entenda isso. Que tudo nessa vida acontece através de processos. E se você não respeitar os processos, se você tiver dificuldade para respeitar os processos, você vai só atrasar o alcance das suas metas, dos seus objetivos. Você atrasa. Porque eu fiz muito isso. Por conta de não ter paciência, eu quis meter os pés pelas mãos. Então eu errei muito, sabe, nesse meio tempo. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo a gente errando, Ele mesmo assim, Ele estende a sua misericórdia sobre nós e acaba nos abençoando de uma forma ou de outra, desde que você faça a sua parte. E foi isso que Deus fez. Chegou um momento que eu me senti preparada. E eu já trabalhava, né, desde 2020, a partir da primeira formação que eu fiz em coaching, eu já comecei a atender como coach. Então, eu fiquei ali durante alguns anos atendendo como coach, fora do expediente de trabalho. Então, eu trabalhava o dia todinho e saía do trabalho e atendia durante a noite. Então, eu trabalhava das 7 às 10 da noite. Então, assim, outro ponto, gente, eu tive que trabalhar muito, muito mesmo para me desenvolver. Eu tive que trabalhar pra caramba. Eu trabalhei demais, demais mesmo, a ponto de chegar sexta-feira à noite e eu chorar litros mesmo, mas não era de cansaço, sabe? Eu chorava de cansaço mesmo, porque eu trabalhei demais, demais, demais.
Eu me dediquei demais, demais, demais. Então, quem viveu esse processo comigo sabe o que eu tô falando. Meu marido sempre esteve ao meu lado e ele via todas as minhas noites ali. Às vezes eu não dormia, mas para estudar, para me capacitar, para me desenvolver, as experiências que eu adquiria atendendo como coach, né? Desenvolvendo pessoas. Então, assim, eu tive que me dedicar muito, eu dei meu sangue por isso. Tanto que juntou tudo isso, né? Acabei ficando doente e tudo mais. Outro erro, foi um erro também, porque eu não respeitei os limites do meu corpo, eu quis trabalhar mais do que eu deveria, e isso foram erros. Eu tô falando aqui pra vocês, gente, os erros que eu cometi, para que vocês não cometam os mesmos erros. Então, primeira coisa, primeiro erro que eu cometi, que vocês não podem cometer, aceitem os processos, não ignorem os processos, tenham paciência, não sejam impacientes. A minha impaciência prolongou muito mais o alcance do meu objetivo. Outra coisa, né? Respeitem os limites do seu corpo, né? Não queira sair. Porque o que acontece? A gente vê que a gente procrastinou, a gente vê que a gente deveria ter feito algo e não fizemos, e aí a gente quer consertar tudo em um ano. Em um ano você quer consertar ali 5 anos de procrastinação. Não adianta, não adianta. Não adianta chorar pelo leite derramado. O leite já tá derramado. Então eu não respeitei isso. Então eu quis trabalhar mais do que o meu corpo aguentava, me dedicar mais do que o meu corpo aguentava e fiquei doente. Então respeitem o limite de vocês. Ninguém é uma máquina, ninguém é um robô. Se eu tivesse respeitado mais os meus limites, eu não teria ficado doente e isso também não teria atrasado o meu processo, né? Não teria atrasado a minha bênção, digamos assim. E aí foi quando eu me senti realmente preparada, segura para pedir demissão. Eu realmente pedi demissão mesmo, né? Depois de 11 anos de empresa ali, fui lá, pedi demissão e resolvi trabalhar com o que eu amo, que é o que eu faço hoje. Então, faz mais ou menos 1 ano e meio que eu pedi demissão. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas eu fiz isso preparada, tá? Eu me desenvolvi primeiro, eu desenvolvi competências comportamentais e competências técnicas. Quando eu estava pronta, aí sim eu pedi demissão. Porque aí eu fui pro mercado já preparada. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é simplesmente, vou meter o louco, vou pedir demissão amanhã. Não, gente, calma. Tem que se capacitar, tem que se desenvolver. E eu continuo me capacitando, continuo me desenvolvendo. Então, concluindo, se alguém falasse para Bianca de 5 anos atrás, que daqui 5 anos, essa mesma Bianca, de lá de 2019, aquela mesma Bianca que era totalmente insegura, cheia de medos, cheia de bloqueios, cheia de crenças. Se alguém falasse para essa mesma Bianca que ela estaria hoje dando mentorias para líderes, dando mentorias para gerentes, coordenadores, cargos de alta liderança. Se alguém falasse para essa Bianca que eu estaria hoje dando treinamentos para essas pessoas dentro de empresas renomadas, dentro de grandes organizações, talvez aquela Bianca não acreditaria. Talvez aquela Bianca falaria assim, não, imagina, você tá louca. Eu não tenho capacidade para isso. Eu sei, gente, que é algo simples, mas é o que acontece, eu acredito que com a maioria das pessoas. As pessoas não acreditam nelas mesmas e eu vejo isso porque eu trabalho com isso, eu trabalho desenvolvendo pessoas e eu vejo que a cada pessoa que entra na minha sala para eu fazer um atendimento, de 9 a cada 10 pessoas não acreditam em si mesmas. As pessoas têm uma dificuldade em olhar para elas como elas realmente são. Então, o que eu falo para você hoje? Comece a se olhar da forma como você realmente é. Comece a se enxergar da forma como você realmente é, com o potencial que você tem, com as qualidades que você tem, com os talentos que você tem e vai à luta. Agarra tudo isso e vai à luta. Seja determinado, você é capaz, você pode. Você pode, mas a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em você mesmo. Porque se você não acreditar em você mesmo, não tem que ninguém possa fazer por você. Não tem como. Ninguém vai fazer isso por você. E eu sempre falo para todos os meus alunos, para as pessoas que cruzam o meu caminho, os meus mentorados, eu sempre falo essa mesma frase. Eu acredito em você. Eu acredito muito em você. Você aí que está me assistindo, eu acredito muito que você é capaz. Mas não adianta nada eu acreditar e você não acreditar.
e você não ter a coragem para suportar o processo, né, para encarar o processo, porque precisa de coragem, você tem que arriscar, você tem que arregaçar as mangas e ir para cima, com determinação, com foco, persistência. Senão você não vai conseguir, mas o primeiro passo é esse, é você se autoconhecer. É você descobrir o tamanho do potencial que você tem. Se eu não tivesse feito isso há 5 anos atrás, eu não estaria aqui hoje falando isso pra você. Eu não estaria hoje trabalhando com o que eu amo, fazendo o que eu gosto. Hoje, gente, eu me sinto realizada profissionalmente. Hoje, às vezes, eu acordo num dia que eu não tô muito bem. Eu vou dar treinamento, eu vou dar aula, eu vou dar mentoria. Muda completamente o meu humor, porque eu amo o que eu faço. E as pessoas conseguem enxergar esse amor, essa paixão que eu tenho pelo meu propósito de vida. Porque quando você alinha o teu propósito de vida ao propósito que Deus tem pra você, que na verdade o seu propósito de vida, quem colocou na tua vida foi Deus, né? Quem colocou esse propósito dentro de você foi Deus, é um chamado. Deus tem um chamado pra você. Deus tem um plano pra tua vida. Ele tem um propósito. Mas você precisa olhar mais para dentro de si mesmo, se autoconhecer, para descobrir esse propósito que está dentro de você e começar a trabalhar para isso, para que você possa se sentir feliz e realizado. Você não nasceu para trabalhar com algo que você não goste. Se eu estou falando aqui hoje para alguém que não gosta do que faz, para alguém que chora no domingo à noite porque na segunda tem que trabalhar, ei, presta atenção. Esse não é o único caminho para você. Não é. Eu caí nesse erro de pensar isso uma vez e foi o maior erro da minha vida. Achar que aquele era o único caminho para mim. Não era. Aqui fora existem muitas oportunidades para você. Existem vários caminhos para você seguir. É só você escolher se conectar com você, se conectar com o Criador e se capacitar, se desenvolver. Aí sim, você vai conseguir cumprir os planos que Deus tem para sua vida. Sabe por quê, gente? Deus, eu sempre falo isso. Deus é o nosso Pai. E como qualquer pai, né? Como quase todos os pais querem o bem para o seu filho. Assim é Deus. Deus, ele quer o nosso bem. Ele quer nos entregar o melhor. Ele quer te entregar o melhor emprego, a melhor profissão, a melhor carreira nas suas mãos. Só que para isso, você precisa fazer a sua parte. Eu sempre falo, né, dessa forma. É como se Deus estivesse com um banquete esperando a gente. E a gente tá lá com o nosso pãozinho com manteiga, comendo o nosso pãozinho com manteiga no café da manhã, achando que tá ótimo, enquanto Deus tá do outro lado com um banquete te esperando. Mas não, você não quer sair da zona de conforto para pegar o banquete. Você quer continuar na tua zona de conforto comendo o seu pão com manteiga. Você se contenta com pouco. Desculpa, mas essa é a verdade. A gente se contenta com pouco. A gente acha que a gente não tem noção de onde a gente pode chegar. A gente não tem noção de quanto a gente é grande. Não porque você é autossuficiente ou nada do tipo, mas porque o teu Criador é muito grande. É porque o teu Pai pode todas as coisas. E tudo isso que você está vivendo hoje é muito pequeno para você. É muito pequeno. Então comece a se conectar mais com você. Comece a se conectar mais com o teu Criador. Comece a orar pedindo para Deus para que Ele coloque no teu coração os propósitos que Ele tem para sua vida. E se abra para o autoconhecimento, se abra para as mudanças, se abra para o novo e comece a arregaçar as mangas e se desenvolver. Você vai ver o quanto de coisa vai acontecer na sua vida e o quanto isso vai te trazer mais felicidade, mais plenitude, mais satisfação, mais realização pessoal. E é isso, gente. Se você não se inscreveu no canal ainda, não esqueça de se inscrever, porque aqui eu trago muitas dicas para você, para trabalhar sua mentalidade, para elevar tua vida espiritual e para trabalhar sua autoliderança. Fiquem com Deus, um beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.